Olá, meus irmãos amados, Roberto na área mais uma vez do canal Eterna Aliança Livre. Estou aqui para continuar a leitura. Eu já emendei logo, encerrei agora o capítulo 4, já emendei logo aqui para o capítulo 5 da primeira epístola de João, quer dizer, primeira carta de João, né? Só que agora capítulo 5. Peço para que os irmãos abram a Bíblia e vamos ler comigo. Vamos ler não, vamos garimpar comigo essas pérolas preciosas que contém aqui neste livro Bíblia. Vamos lá. Então, 1 João capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Todo aquele que crê que Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. É exatamente a continuação, né, do capítulo 4, que fala de amor, né, amar o seu próximo. Quem não ama o próximo não ama a Deus. Para amar a Deus tem que amar o próximo. Então é a continuação fiel, né, do capítulo 4, porque na verdade, lembrando aqui como eu tenho falado em outros vídeos, uma carta não tem capítulo e versículo, ela é uma coisa única, né? O homem que pegou e dividiu em capítulos, mas é a continuação do capítulo 4. Por isso que eu falo sempre aqui nos vídeos, leiam tudo, gente, leiam tudo, porque às vezes você lê um capítulo, aí depois lê outro, aí parece que é outro entendimento. Não, é a mesma coisa, é uma coisa única. Vamos lá, no 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. No 3, porque esta é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Gente, é tão gostoso você amar, tão gostoso, é tão leve. Quando você ama, você é justo, você é misericordioso. Não, você, quando erra, nós somos humanos, a gente erra. Olha como é que é gostoso o amor. Eu estava conversando esses dias com um amigo, vou contar só esse relato aqui e já vou continuar a leitura porque faz parte disso. Estava conversando com um amigo esses dias e ele dizendo que quando ele erra é tão difícil ele pedir perdão à pessoa, sabe? Ele falou que ele sente um travamento dentro do peito. Ele falou que ele tem às vezes até vontade assim, mas ele é porque ele é uma pessoa também bem tímida, então, entendeu? Então ele é uma pessoa bem travada, ele não tem aquela cara de pau de conversar com as pessoas, ele é bem retraído. Então quando ele erra, às vezes ele tem a vontade de pedir perdão, mas ele fica sem graça de pedir perdão. Só que verdadeiramente quando você tem um amor pelas pessoas, às vezes tem gente que é assim, que é tímida, mas tem gente também que é orgulhosa. Ela fala assim, ei, eu errei, mas eu vou pedir perdão nada. Tu acha que eu vou me rebaixar a pessoa pedindo perdão? Eu não. Mas uma das maiores hombridades do ser humano é você pedir perdão quando você erra. Caramba, é um peso que sai, sabe? Você às vezes fica sufocado, mas você vê que você errou com aquela pessoa e não deixa passar muito tempo não, percebeu que errou, vá automaticamente e peça perdão, porque o perdão faz parte do amor e é uma das coisas mais fortes em relação ao amor, é você pedir perdão e também perdoar. Se alguém vier te pedir perdão também, esteja de bate pronto para perdoar, porque é uma das maiores hombridades, tanto de você pedir perdão, como as pessoas também pedirem perdão, a pessoa chegar até a outra, né, e se humilhar, vamos dizer assim, é tão lindo, eu acho tão lindo isso. Então para você amar o seu próximo, você tem que ter isso, sabe? Você tem que se doar, se humilhar, né? Se humilhar é uma coisa tão maravilhosa, e depois disso você vê como é que você fica leve, você vê como é que aquela pessoa, tipo, ela passa até te respeitar mais do que antes, e de fato a pessoa acaba botando uma pedra em cima daquele ato que você tem errado, porque você pediu perdão de coração. Quando você pede perdão de coração, sabe, a pessoa a qual, né, você fez alguma coisa contra, ela literalmente esquece aquilo que você fez, porque vê que você errou, ela reconhece que você, né, errou e foi lá e pediu perdão. Isso faz parte do amor, gente. A gente tem que amar o nosso próximo, mesmo quando a gente erra, automaticamente a gente tem que reconhecer e ir lá pedir perdão. E é tão bom isso. Vamos lá, onde é que eu parei?
No 4, deixa eu voltar aqui no 4 então, porque todo o que é nascido de Deus vem... Ah não, eu não tinha lido o 4, vamos lá. Aqui no 3 fala que os mandamentos não são pesados, pelo contrário, realmente não são pesados, é uma coisa tão gostosa você amar. No 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha como é que você vence o mundo, hein, gente? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por sangue, e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Sim, são um. Não significa que eles são a mesma coisa. Tá entendendo? Eles são um em atitudes, em entendimento. Aquilo que o Pai pensa, o Filho pensa, o Espírito pensa. São 3 divididos em um. É que nem nós estamos incluídos aqui também. Nós, vamos dizer assim, nós fazemos parte, nós englobamos mais um aqui. Nós somos a quarta, vamos dizer assim, né? Porque é o Pai, o Filho, o Espírito e nós. O Espírito que habita em nós. Então, você vê que o quão é lindo isso daqui, né? Você lê toda essa passagem, você se renova e você percebe que o amor que o Messias teve, né, pela gente, em amar tanto a gente que entregou a vida dele para nos salvar, né? Então, nós sendo seres totalmente pecadores e mesmo assim ele amando a gente. Vamos lá. No 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este. Que de seu Filho testificou. Vamos lá. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso faz. Olha isso, gente. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Olha isso. Eu quando vejo as pessoas falando assim, que Deus vai te dar vitória esta noite, Deus vai te dar vitória. Você viu o que é a vitória, gente? A vitória do ser humano aqui na Terra é crer no Filho. Crer no Filho é você acreditar que Ele veio nos trazer a vida eterna, que é o nosso prêmio, o nosso único galardão. A vitória não é vitória de prosperidade na Terra, que você passou aqui pela Terra e teve uma boa profissão, você teve um bom dinheiro, uma boa mansão, um bom carro. Como, né, o apóstolo Paulo falou, né, em todas as coisas somos mais que vencedores. Nós já somos mais que vencedores. Você já nasce, irmão, vencedor. Por quê? Porque o Messias morreu por você para te dar a vida eterna. Você já nasce vencedor. Não tem essa de que eu vou crescer e eu vou obter a minha vitória. Não, a vitória já foi dada 2000 anos atrás. É a vitória de vida eterna, de salvação. Isso é maravilhoso demais. Então não cai nessas ciladas aí dos templos religiosos não, irmãos. Esta noite Deus vai te dar vitória, sua bênção vai chegar. Efésios 1:3 diz lá que nós já fomos alcançados com todas as sortes de bênção. Então você vê que o filho, né, o pai usou o filho como testemunho do que ele mandou, né? Ele mandou o filho vir para cá, o filho foi lá e testificou aquilo que o pai queria lá de cima. O filho fez tudo tintim por tintim, inclusive se entregar para salvar a humanidade. Isso é lindo demais. Por isso que esses homens eles crucificam o Messias o tempo todo. Cada mentira nas pregações que eles dão aí, eles estão crucificando o Messias o tempo todo, o tempo todo. Isso machuca, gente. Não que o Messias precisa ser defendido, não, mas isso machuca a gente, porque você para e pensa o quão sofrimento o Messias teve
para poder salvar você e você desmerecer. Você que eu digo que ainda frequenta a denominação religiosa, você desmerecer esse sacrifício e dizer assim, não, eu preciso de um líder religioso, gente, preciso de um pastor, preciso de uma pessoa para controlar a minha vida dentro de um templo religioso. Você está desmerecendo o sacrifício do Messias, que ele é o único e verdadeiro pastor, mestre e bispo. Ele é o único guia. Ele já veio, ele está vivo, ele não está morto. Vocês estão achando, vocês olham o Messias como se ele tivesse morto. E você precisa de um líder religioso aqui para te botar a rédea e ficar te guiando. Então é muito triste isso, você desmerecer o sacrifício do Messias, sendo que ele é vivo, ele continua sendo o meu único e verdadeiro pastor, entendeu? Ele não terceirizou o cargo dele, vamos dizer assim, vamos dizer que seja um cargo, né? A função dele de ser guia das nossas almas, ele não terceirizou isso pro Silas Malafaia, Bicho Macedo e qualquer outro bunda mole que tem aí, que estão enganando os que frequentam uma denominação religiosa. Vamos lá no 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Olha isso, gente. Eu nem tinha me atentado a isso. Eu já li isso há muito tempo atrás e eu estou lendo aqui junto com vocês. Então, só que você, né, passa um tempo sem ler, você até esquece. No 11, vou repetir. E o testemunho é este. Olha o testemunho que o filho veio fazer, que o pai enviou ele para ele dar o testemunho. Testemunho de quê? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Que coisa maravilhosa. No 12, quem tem o Filho tem a vida. Eu me emociono, gente, é lindo demais. Cada versículo que você lê, eu me ponho como se estivesse nesse momento aqui dessa época. É lindo demais, lindo demais. Vamos lá, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu estou arrepiado, gente, estou arrepiado. Estas coisas aqui, ó, olha como é que eu estou arrepiado. Olha isso, gente, olha isso. É lindo demais, é muito, muito maravilhoso. Não paro de me arrepiar, olha isso aqui, olha isso. Caramba, é muito bom, gente. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Gente, as pessoas estão procurando o que mais aí na vida, gente? O que elas estão procurando? Meu Deus, a vida eterna é tudo que eu quero na minha vida. Tudo, eu não quero perder isso por nada, gente. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Estou emocionado, gente, é muito lindo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Lembrando, eu estou lendo a carta de João desde o capítulo 1, e se eu não me engano, acho que é no capítulo 2, lá é bem claro que tudo que pedirdes do que Deus oferece para nós. O que ele oferece para nós? Nos oferece entendimento, liberdade, né? Sabedoria, para você saber ler isso daqui. Não tem prêmio maior do que você ler e você entender o que está sendo dito diretamente para você. Então tudo que eu pedi até hoje na minha vida para o Criador foi que ele abrisse meu entendimento para que eu pudesse ler esse livro e entender coisas que até meus 32 anos eu lia e nada compreendia. A religião me cegou os olhos, ela não deixava eu compreender as coisas celestiais, as coisas espirituais, e só fazia eu enxergar coisas físicas, coisas aqui do mundo. Era o que eles me ofereciam riqueza, prosperidade. Venham para cá que aqui você vai conquistar tudo que você quer, sendo que a conquista que na verdade eu sempre quis e não sabia, porque a religião me cegava, era a vida eterna, e eu a desmerecia porque eu dava valor a outras coisas. Hoje eu compreendo do porquê que o Messias, né, veio, e eu principalmente compreendo porquê que eu vim para a Terra. Sabe, o Criador me deu a oportunidade de eu errar e ao mesmo tempo depois conhecer a palavra dele, através dos meus erros, conhecer a palavra dele verdadeira, porque quando eu era religioso eu era um tremendo de um pecador.
E quando de fato eu conheci a verdade, eu converti dos meus caminhos, as minhas práticas ruins, de fato, depois que eu saí da maldita religião, foi que de fato eu me converti os meus caminhos, parei de ser iníquo, parei de ser impiedoso, não cometo pecados que eu cometia até meus 32 anos, eu vou fazer 44 anos agora mês que vem, e eu só tenho a agradecer ao Criador por me dar essa oportunidade de me tirar desse curral, que nem ele fala em João 10 lá, né? Que ele é a porta, aquele que entrar por ele entrará, sairá, salvar-se-á e achará pastagem. Então, ele diz que as ovelhas dele ouviriam a voz dele. Eu ouvi de fato a voz dele. Eu saí, né? Eu entrei por ele, eu saí da religião, achei pastagem e consegui ser salvo. Então isso é maravilhoso demais. Ali em João 10 ele deixa bem claro que a religião aprisiona as pessoas com seus líderes religiosos, os falsos pastores, e que ele veio para libertar as ovelhas desse aprisco maldito, onde tem os ladrões, os mercenários, os salteadores, os mercadores da fé, que são esses pilantras, todos eles, todos, sem exceção, como diz Isaías 56, né? Todos os pastores são cães gulosos, todos sem exceção, cada um vive para a sua ganância. Então, se Isaías diz que é todos, eu só repito o que Isaías disse, que o Pai usou a voz de Isaías. Meu irmão, é lindo demais. Vamos lá no 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado e não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Então, irmãos, tem pessoas que estão cometendo aqueles pecados que, vamos dizer assim, até por uma certa ignorância. Ore por essa pessoa, ore para que Deus dê a ela. Olha por que a gente tem que pedir a Deus e Deus dá, hein? Ore para que Deus dê para ela entendimento de conhecer as Escrituras e conhecer o verdadeiro Deus. Se ela está cometendo pecado, provavelmente ela é ignorante, como o apóstolo Paulo diz, né? Que Deus leva em consideração o tempo da ignorância. Só que nós temos que orar para que essas pessoas, né, conheçam a verdade, que o Pai dê entendimento para ela, que é um prêmio maravilhoso. O Pai abriu entendimento. Quando ele abre o entendimento, o que quer dizer isso? É o Espírito dele que entra dentro do seu entendimento e te dá a clareza ao ler as Escrituras. Isso é espetacular. Então, como aqui está dizendo, tem pecados que não é para a morte. E aí a gente ora pelas pessoas, que Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Agora, olha aqui, há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Então, vamos lá, quais são o pecado para a morte? Que esses homens estão fazendo aí, ó, levando um mundaréu de pessoas, bilhões de pessoas no mundo, sendo enganadas pelas religiões, todas as religiões, sem exceção. Esses homens, líderes religiosos que estão enganando as pessoas, isso daí é um pecado para a morte. Não adianta nem orar por esses homens, eles já estão condenados. Você pegar a Escritura, você mentir, apresentar um outro Deus para essas pessoas, um Deus que quer dinheiro para pagar a conta de água e luz, chamar aquele templo religioso de casa do Senhor, só se for Senhor Baal, né? Porque o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, porque se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por que eles continuam chamando aquela nojeira que eles constroem lá de casa do Senhor, gente? E as pessoas estão repetindo as mesmas falas deles. Então são pecados que são para a morte, não tem como. Esses homens estão levando as pessoas para a morte. E se eles estão matando a muitos, eles estão sendo homicidas. Então o homicídio, que é o pior, o homicídio espiritual é muito, muito, muito infinitamente pior do que o homicídio carnal. Entendeu? O homem que mata, tira a vida de alguém aqui carnalmente, como Paulo, né? Paulo tirou a vida de muita gente, virou, e era Saulo, né?
mas ele em vida ainda teve tempo de se arrepender. Eu sei que é triste você saber que, né, que matou muita gente, mas ele matou fisicamente e depois se arrependeu. Então esse Paulo ainda teve salvação. Agora tu imagina o cara que mata espiritualmente as pessoas. Esse aí não tem, esse é a pior homicídio que tem é o espiritual. Eles estão matando e a conta gota. Por quê? Vem por cada culto que a pessoa vai lá para dar ouvido a eles. Imagina, as pessoas estão anos sendo mortas por esses líderes religiosos. Cada culto que elas vão, elas estão morrendo aos poucos, morrendo aos poucos. É a lepra. A lepra de Israel era isso. As pessoas iam morrendo aos poucos. A lepra fisicamente, quando o Messias curava as pessoas da lepra, a lepra, ela queria dizer, o Messias curava fisicamente para mostrar o espiritual, para mostrar que aquela pessoa leprosa era como estava Israel, estava sendo comida aos poucos pelos enganos dos líderes religiosos. Irmãos, os milagres do Messias fisicamente era para trazer o espiritual. Ele curava os cegos, por quê? Porque ele estava mostrando que Israel estava cega espiritualmente. Ele ressuscitou Lázaro para mostrar o que? Israel estava morta espiritualmente. Mas aquele que crer nele, mesmo que estiver morto, este viverás. É morto espiritual, gente. É tudo para o espiritual. Ele transformou água em vinho físico. Para quê? Para mostrar para as pessoas o que ele veio fazer com cada um de nós. Nos transformar da água para o vinho interiormente, é nos mudar, nos converter, fazer a mudança interior. Como Pedro diz, verdadeiro batismo não é o que limpa das imundícies da carne, mas sim o que limpa na boa consciência para com Deus, é a limpeza interior. Como o Messias também disse, vós já estáis limpo com a palavra que eu tenho vos dito. É a limpeza interior que te faz mudar da água para o vinho. Você muda os seus caminhos. Se você praticava coisa errada, se converteu, foi para o caminho correto, você já está salvo. E aí há o casamento com o Criador. Por isso que o transformado em vinho numa festa de bodas de casamento, tudo isso era coisa física para trazer o espiritual. Porque que o primeiro milagre dele foi numa festa de bodas, para mostrar o que ele veio fazer com cada um de nós, nos mudar da água para o vinho, para que o Pai pudesse nos casar com aqueles que reconhecessem o Messias e fossem limpos interiormente e convertidos. Porque o Pai só casa com aquele que tiver lavado e remido com o sangue do Cordeiro, o que for remido, né? E o que acreditou, o que se converteu, se limpou e se purificou. Esse sim é o que vai estar casado com o Pai. Esse vai ser a noiva, esse vai ser a esposa do Pai. Então, por isso que foi numa festa de bodas, para trazer o espiritual da coisa. Vamos lá, no 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Toda iniquidade é pecado. O que é iniquidade? Aí após outros deuses, desobedecer a palavra do Pai. A iniquidade é o que esses homens estão fazendo com as pessoas, apresentando um outro Deus. As pessoas estão acreditando falsamente, né? Porque esses homens ensinam falsamente, mentem, de que eles estão anunciando o Criador dos céus e da terra, sendo que não estão anunciando, estão anunciando um Deus miserável, um Deus pobre, um Deus vagabundo, que quer o teu dinheiro. Agora tu imagina, gente, a gente que precisa de Deus ou Deus que precisa da gente? O verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, nós é que precisamos dele 24 horas por dia. Nós não somos nada para ele, nada que eu digo, ele não precisa provar nada para a gente que precisa provar para ele, como o apóstolo Paulo diz, né? Atos 17, versículo 25. Primeiro no 24 ele fala que Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. No 25 ele diz, e nem requer nada das mãos humanas, porque ele mesmo é que nos dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Quer dizer, tudo mais o que? Todas as coisas. Quais são? Alimento, o ar, a água, tudo que ele nos dá é de graça, é maravilhoso, gente. Então você vê que quando eles anunciam Deus que ele que precisa de você, calma aí, ele que precisa que eu vá para o culto, ele que precisa que eu cante para ele precisa que eu bata a palma para ele precisa que eu fique indo num templo religioso que a religião diz que é a casa dele.
Ele precisa do meu dinheiro para poder pagar a conta de água e luz. Que Deus é esse? O Criador dos céus e da terra, aqui, ó, a claridade que está aqui, me dá a luz de graça. Quando faz chover, me dá água de graça. E aí esse sistema vem dizer aí que ele precisa para pagar a conta de água e luz da casa dele. Isso é um Deus vagabundo, não tem outro nome a falar. Não tem outro nome, é um Deus safado, um Deus canalha. Esse não é o Criador dos céus e da terra, é um outro Deus. E aí esses homens estão praticando iniquidade, é um pecado para a morte. Aí aqui, ó, tá dividindo bem no 17. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Quer dizer, a iniquidade é pecado para a morte. Se você está indo, acreditando nesse Deus aí miserável que eles estão anunciando, é um pecado para a morte. O que não é para a morte, tem outros pecados que não é para a morte. Quando a pessoa está no tempo da ignorância, não, você ora por ela, que Deus ouvindo, né, Deus vai lá e desperta as pessoas. O que eu mais peço ao Criador, gente, quando eu faço essa leitura aqui, quando eu encerro o vídeo, o que eu peço para o Criador é o seguinte: Pai, que essa palavra que você deu para eu poder ler aqui, que toque no coração pelo menos de alguns. Eu sei que vários aí que estão aprisionados na religião, vai entrar pelo ouvido, sai pelo outro, então vai sentir, ó, comichão, como Paulo diz, né? Quando você leva a sã doutrina, as pessoas sentem comichão nos ouvidos, porque gostam de ficar pulando de mestres em mestres para ouvir fábulas. Dentro dos templos religiosos aí, ó, o que mais eles falam para quem frequenta, fábulas. Você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter riqueza, vem para cá, Deus vai te dar vitória. Fábulas. Só que as pessoas estão gostando de ouvir isso, infelizmente. Vamos lá, no 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ó, o que eu falei para vocês. Depois que eu verdadeiramente me converti, saí dessas imundícies de templos religiosos que pregam a mentira, eu não cometo os pecados que eu cometia antes. Não tem como, gente. Depois que você conhece a verdade, o Espírito do Pai entra em você, o Espírito Consolador, ele te incomoda, não deixa mais você fazer nada de errado. Nada. Eu fico, gente, me policiando, né? Ou me penitenciando o tempo todo. Ai, será que eu fico o tempo todo assim, será que eu estou cometendo alguma coisa errada contra alguém? Eu tento ser o mais justo possível com as pessoas. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe a minha índole. Você que está me vendo pelo vídeo aí, deve estar achando assim, esse cara é mó hipócrita, o que ele está falando não é o que ele vive. É que você não vive comigo. Se você vivesse comigo, você conheceria quem sou eu, você veria que eu não pratico injustiça com ninguém, eu sou amigo das pessoas, sabe, o que eu puder fazer para ajudar eu ajudo, o que eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Então eu sou assim, eu sou o Roberto, sou uma pessoa da paz. Quem anda comigo sabe que o que eu estou falando não é mentira, tanto que eu boto minha cara a tapa aqui no YouTube exatamente por causa disso, porque o que eu estou falando não é mentira. Qualquer amigo que aparecer aí e ver esse vídeo e falar, realmente o Roberto não está mentindo, eu sou uma pessoa muito amiga das pessoas, e não por falsidade não, pelo contrário, quem eu percebo que quer tratar de falsidade comigo, eu mesmo me desligo das pessoas. Quer dizer, né, na verdade não sou nem eu. Deus vai me mostrando aos poucos quem é aquela pessoa que na verdade eu me entreguei pela amizade, e na verdade o próprio Pai é que limpa e tira essas pessoas da minha vida. E assim eu vivo maravilhosamente bem, gente. Vocês não sabem o quão eu sou feliz depois que a verdade me alcançou há 12 anos atrás. Quão maravilhoso é viver nessa verdade que eu vivo. É espetacular. Vamos lá, vou ler no 18 então. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Jamais, olha o que eu acabei de falar. Eu me conservo, era a palavra certa, para você ter ideia, eu não sabia nem que vinha essa palavra. Eu falei que eu me policio, eu me penitencio, né? Fico procurando alguma coisa para ver se eu estou errando ou não. Aqui está dizendo perfeito, ó. Eu poderia ter usado essa palavra para você ver como é que eu estou olhando aqui sem ter antes parado aqui. Não, deixa eu estudar para depois eu fazer um vídeo e falar para as pessoas. Não, eu pego, abro a Bíblia e vou lendo, e a clareza vai vindo na minha mente aqui, ao vivo com vocês. Então a palavra que era para eu ter usado é isso. Quem é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Meu irmão, eu não caio nas concupiscências da carne, dos olhos, não caio. Eu não caio, eu sou, cara, vocês não têm noção, é só convivendo comigo mesmo que
para você ver quem eu sou no dia a dia. Nada disso me ilude, as coisas do mundo não me iludem, não me enche os olhos, nada. Eu sou uma pessoa, eu sou casado há 24 anos, nada, não tem mulher, não tem nada. Eu falo para minha esposa, cara, eu vou ter olhos para outra mulher, para quê? Eu prefiro arrancar um olho meu fora do que cobiçar ou dar em cima, ou cantar, ou sei lá, qualquer forma de linguajar que se fala aí para uma relação de homem com uma mulher. Eu já tenho tudo na minha vida, minha esposa é o meu presente do Criador que veio do céu para mim, então, que me deu 3 filhos maravilhosos, 3 filhos lindos, uma de 23 anos, uma de 19 e um de 14 anos, meu filhão, meu caçula. Então eu já tenho uma família linda, meu maior tesouro que eu podia ter aqui na terra, e meu único tesouro é minha família, minha esposa. Então, eu me conservo o tempo todo, nada, eu não caio. Às vezes confesso para vocês, né, que muita mulher já deu em cima de mim e tal. Eu sou sincero para vocês, cara, entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu finjo que não entendo, finjo que não estou captando e dou tchau e acabou, sigo minha vida. Não quero ser deselegante muitas das vezes, mas graças ao Criador, até isso ele tem tirado da minha vida, até isso. Até lance de mulher, assim, tipo, ficar dando em cima, ele tirou. Eu também não dou brecha, né? Então aqui tá bem escrito, o maligno não toca. No 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, gente. Não tem jeito, o mundo está no maligno, principalmente dentro dos templos religiosos. No 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Olha o que ele nos dá, gente, entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Cara, tem coisa melhor, gente, do que você pedir ao Pai entendimento e ele abrir o seu entendimento, né? E entrar a verdade dentro de você, para que você viva nessa verdade a tua vida toda. Não tem prêmio, por isso que fala, peça ao Pai, Ele lhe dará, pedir entendimento. Olha aqui que está bem claro aqui, gente. E esses homens aqui, os apóstolos, pediram foi isso, entendimento, e foi lhe dado. Vou ler de novo no 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu, olha o que ele deu, entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Olha que privilégio, gente. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Agora vamos voltar aqui que tem um erro que a teologia ensina para as pessoas, e esse erro eu vou agora acabar com ele. Vamos lá. Religião diz que Cristo é Deus, certo? E aí pega isso daqui e fala assim, vamos lá, olha, vê se vocês vão captar o erro aqui, ó. E tudo é interpretação, gente, olha só. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus. Quem? Jesus Cristo? Não. Aqui está falando que o Pai é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vou voltar aqui no 18, vamos lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. No 19, sabemos que somos de Deus. Tu vê que o foco aqui, o foco é em Deus. E que todo mundo está no maligno. E, aí o E é a continuação porque está falando de Deus. E sabemos que já o Filho de Deus, agora entrou, só está falando do Filho, mas ele está se referindo ainda de Deus. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, né, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus, quem? O Criador, e a vida eterna, que foi o que o Filho veio nos trazer. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Agora vocês vão entender por que está escrito isso. Eu vou abrir lá, eu tenho que ir lá em João 17 e vocês vão entender
quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna, quem é a vida eterna. Vamos lá, abram aí João 17. João 17, vamos lá. João 17, ele testifica o que João aqui ele falou. Vamos lá, 17, versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Olha isso. O Messias veio trazer vida eterna a todos aqueles que foram dados ao Messias. E o Messias é que agradece ao Pai por dar poder a ele. Então, quem é Deus? Deus é o que emana poder. Se o Messias recebeu o poder, ele não é Deus. Ele recebeu o poder. Assim como Moisés recebeu o poder para abrir o mar, para tocar na pedra e sair água. Então, isso não faz Moisés de Deus, mas sim que recebeu o poder de Deus. Então o Messias aqui ele agradece pelo Pai, dá poder a ele para que ele possa trazer a vida eterna para os que o Pai deu para ele. Então vamos lá. E a vida eterna é esta. Olha o que é a vida eterna que João lá fala. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então vamos lá. Vou voltar lá de novo, 1 João. Captaram aí, gente? Captaram aí do porquê? Eu vou ler o João e vou ler de novo aqui. Vou ler João 17 e a carta de João. Vamos lá. Aqui, hein? Vamos lá, para a gente ter essa compreensão. E a vida eterna é esta. Ó, olha o que é a vida eterna. Que conheçam a ti só. Que conheçam a ti só. Quem? Só quem? Somente o Pai. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Quer dizer, ele se colocou numa posição de um filho que foi enviado. Mas a vida eterna é esta, que todos conheçam ele, o Pai, como único e verdadeiro Deus. Então vamos lá, retomando lá em 1 João 5, né? 1 João capítulo 5. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Ele não falou: o Filho que enviaste, a vida eterna é esta, que todos conheçam a ti como único verdadeiro Deus, é seu Filho a quem enviaste. Aí João vai lá e fala: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ó, a quem enviaste, né? E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Quem é verdadeiro? O Deus, gente. O Criador. Ele fala: a vida eterna é esta, que todos conheçam a ti como único e verdadeiro Deus. Então o Filho veio trazer entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? O Criador, o Deus. E no que é verdadeiro estamos, quer dizer, estamos em Deus. Isto é, em seu Filho. Quem está no Pai está no Filho. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? O Criador, gente. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas quem trouxe a vida eterna? O Filho que ele enviou. Então, aqui não está falando nada que Cristo é o Deus verdadeiro. Está dizendo que o Deus verdadeiro é o Pai e a vida eterna, que veio por intermédio do Filho. O Filho veio anunciar o Pai e veio nos dar vida eterna. Então, o entendimento é simples, gente. Então, aí nada tem a ver com Cristo é Deus, com o Messias, ele é um Deus também, nada disso. Ali está dizendo que o verdadeiro Deus é o Pai e a vida eterna, que o Filho que enviou veio anunciar isso. E é isso, no 21, já falei, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Guardai-vos dos ídolos, é o que os templos religiosos estão fazendo, tanto no catolicismo como no protestantismo. Protestantismo aí tem um monte de ídolos, Bispo Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, são os ídolos vivos dos membros. E os ídolos do catolicismo? Tem os ídolos vivos, são padres, pastores e principalmente o Papa, e um monte de imagens aí, Nossa Senhora não sei das quantas, Nossa Senhora não sei de que, São não sei quantos, São Sebastião, São sei lá quantos tem aí, entendeu? Guardai-vos dos ídolos, e as pessoas estão indo atrás de ídolos. É muito triste, gente, é muito grave. Encerrando essa parte aqui do vídeo, próximo vídeo será a segunda epístola do apóstolo João. E é isso, aguardem a segunda epístola dele que eu vou ler aqui junto com vocês. Estejam sempre com a Bíblia na mão
para a gente ler essa maravilha aqui, para a gente garimpar, né? O livro Bíblia. E é isso aí, valeu, falou, tchau e fui, galera. Fui, tchau!